Olá, pessoal! A gente já produziu vários vídeos perguntando se seria possível sobreviver em diferentes corpos celestes do nosso sistema solar. Mas já está mais do que na hora da gente ampliar esse horizonte, não acha? Bem-vindos ao fascinante e aterrorizante exoplaneta TOI 1075b. Esse lugar é literalmente o próprio inferno. Agora, imagine só. Um viajante espacial, por um azar tremendo, acaba sendo lançado justamente nesse planeta. Será que ele teria alguma chance de sobreviver? O que poderia ajudá-lo a escapar com vida? E com tantos exoplanetas inóspitos por aí, por que a gente foi escolher justamente esse aqui? Bem-vindo, você está no canal Pipa e eu sou o Deluca. E nesse vídeo você vai descobrir tudo. E não esqueça de se inscrever aqui no canal para não perder nenhuma história incrível como essa. Então, bora começar! Um mundo digno do inferno. TOI 1075b foi descoberto relativamente há pouco tempo por uma equipe de astrônomos do MIT, liderada por Zarezaki. A descoberta foi feita com a ajuda do telescópio TESS, desenvolvido especialmente para procurar exoplanetas por meio do chamado método de trânsito. Esse método hoje é o mais confiável e eficaz para localizar exoplanetas, mas ele tem uma peculiaridade. Costuma detectar principalmente os chamados Júpiteres quentes e as superterras que orbitam anãs vermelhas. Ou seja, ele encontra com mais facilidade planetas enormes que estão incrivelmente próximos de estrelas pequenas. E TOI 1075b segue exatamente esse padrão. A estrela que ele orbita está localizada a cerca de 200 anos-luz da Terra, na direção da constelação de Dourado. Trata-se de uma anã vermelha do tipo espectral M, muito menor e mais fraca que o nosso Sol. TOI 1075b gira tão perto dessa estrela que seu ano inteiro, ou seja, seu período orbital completo, dura apenas 14 horas e meia. E como está grudado em sua estrela, o planeta apresenta rotações sincronizadas por força de maré. Isso quer dizer que ele está sempre com a mesma face voltada para sua estrela. TOI 1075b é classificado como uma superterra quente e acredita-se que tem uma superfície sólida. Ele possui quase 10 vezes a massa da Terra, mas só o dobro do tamanho. Isso o torna extremamente denso, o que significa que sua gravidade na superfície deve ser absurdamente intensa. E por estar tão perto da estrela, ele recebe uma quantidade de radiação muito maior do que Mercúrio recebe do Sol. Segundo os cálculos dos cientistas, sua composição é de aproximadamente 35% ferro e 65% silicatos. E no lado diurno do planeta, as temperaturas ultrapassam os 1000 graus Celsius, um verdadeiro inferno. Isso equivale a um alto forno aqui na Terra, capaz de derreter até as rochas feitas de silicato e transformá-las em lava incandescente. Por isso, acredita-se que a face diurna do planeta seja inteiramente coberta por oceanos de lava em ebulição. As noções de superfície sólida aqui é relativa. O mais provável é que existam apenas pequenas ilhas rochosas flutuando sobre esse mar de lava. Essas ilhas estariam localizadas em latitudes mais altas, onde a temperatura é ligeiramente menos infernal. Já o lado noturno do planeta é muito mais frio e provavelmente apresenta uma crosta sólida contínua. Portanto, se você um dia for pousar em TOI 1075b, a melhor opção seria aterrissar no lado que está na sombra. Os cientistas acreditam que a atmosfera do planeta seja formada por vapor de silicatos em estado de poeira e por elementos leves arrancados das rochas. Como já mencionamos, nesse ambiente absurdamente quente, a atmosfera se comporta quase como se fosse um líquido. Isso gera um fenômeno parecido com o ciclo da água na Terra. Só que no caso do TOI 1075b, o que circula não é água, mas ferro incandescente e silicatos derretidos. Além disso, a força das marés gerada pela estrela provoca terremotos intensíssimos, que ainda aumentam mais o calor interno do planeta. Em resumo, ele se parece com a lua vulcânica Io, de Júpiter, só que numa versão ainda mais extrema e colossal. Como sobreviver sob condições absolutamente extremas? Agora vamos imaginar que você decidiu pousar em TOI 1075b.
Como já dissemos, a escolha mais sensata seria aterrissar no lado noturno do planeta. Assim, pelo menos, haveria alguma chance de você pisar numa superfície mais ou menos sólida, em vez de mergulhar direto no oceano de lava ardente, como se tivesse sido engolido por um quadro infernal de algum pintor religioso. Mas então, quais seriam os principais desafios que você enfrentaria por lá? Bom, a primeira coisa que você notaria é a temperatura. É verdade que o lado noturno é bem mais frio que o lado voltado para a estrela, mas mesmo assim está longe de ser um lugar agradável. De acordo com várias estimativas, a temperatura na face escura pode chegar a algo entre 200 e 500 graus Celsius. Sem um traje especial altamente isolante, você sofreria queimaduras graves no corpo inteiro no exato segundo em que pisasse ali. Mas não é só o calor. O segundo grande obstáculo que vai literalmente esmagar você é a gravidade. Como já mencionamos, TOI 1075b é muito mais denso e pesado que a Terra. Aliás, em termos de massa, ele está praticamente no limite do que ainda podemos chamar de superterra. Se fosse um pouco mais massivo, já seria mais parecida com Netuno do que com qualquer planeta rochoso. O valor exato da gravidade de superfície do TOI 1075b ainda não é conhecido, mas os cálculos sugerem que ela seja cerca de 3 vezes maior que a da Terra. Isso não vai esmagar você no chão, mas vai tornar tudo mais difícil. Você vai se sentir mais pesado do que nunca, e seus movimentos ficarão lentos e desajeitados. Mesmo tarefas simples do dia a dia podem acabar em lesões graves. Passar muito tempo sob uma gravidade tão intensa pode afetar seriamente seus ossos e o sistema cardiovascular, causando danos permanentes. O terceiro grande problema é que você simplesmente não vai conseguir respirar. As chances de TOI 1075b ter uma atmosfera parecida com a da Terra são praticamente nulas. É mais provável que a atmosfera seja composta por metano, dióxido de carbono, hidrogênio, além de uma quantidade absurda de compostos voláteis de silicatos e ferro. Lembra daquelas histórias sobre os oceanos de lava e o ciclo natural de minerais no lugar da água? Pois é. A composição exata da atmosfera de TOI 1075b ainda não foi determinada com certeza. Mas se esse planeta não tiver um campo magnético forte o suficiente, os ventos estelares da estrela próxima já teriam varrido praticamente toda a atmosfera ao longo de bilhões de anos. Gases pesados que permanecem nas camadas mais baixas podem até ficar retidos pela gravidade do planeta, mas o calor extremo facilita a dispersão. Seja como for, a ausência de um campo magnético tornaria a atmosfera extremamente rarefeita, talvez só um pouco mais densa que a de Marte. Numa situação assim, sem um traje espacial de proteção, você sofreria lesões sérias causadas pela descompressão. Agora, se TOI 1075b tiver mesmo um campo magnético forte o bastante para resistir por bilhões de anos aos ventos estelares, aí sim, o planeta pode manter uma atmosfera densa de hidrogênio e hélio. Mas isso também não seria exatamente uma boa notícia para você. Em primeiro lugar, essa atmosfera densa não seria respirável. E além disso, a pressão na superfície seria absurdamente maior que na Terra. E combinada com a gravidade intensa, tornaria a sobrevivência ainda mais desafiadora. E tem mais. Por causa dos efeitos de maré, TOI 1075b deve sofrer com tempestades de fogo tão violentas que desafiam qualquer comparação. Perto dessas tempestades, até os furacões mais destrutivos da Terra pareceriam uma simples brisa. Ah, e tem mais uma coisa que você não pode esquecer: o bombardeio. Em planetas que estão sempre com a mesma face voltada para a estrela, há uma circulação atmosférica extremamente intensa o tempo todo. Rochas de ferro e silicatos evaporadas pelo calor se elevam até as camadas superiores da atmosfera, são levadas pelas correntes de ar até um lado noturno, e ali se resfriam, formando uma verdadeira tempestade de granizo feita de pedras e ferro. Mesmo com traje espacial avançadíssimo, sobreviver a esse bombardeio constante de estilhaços incandescentes seria quase impossível. E ainda temos outro problema. A estrela TOI 1075, que dá nome ao planeta, é uma anã vermelha. E esse tipo de estrela costuma emitir radiação de forma extremamente intensa, bombardeando o planeta com partículas energéticas sem parar. Naturalmente, o lado diurno é o que mais sofre com isso. Mas isso não quer dizer que o lado noturno esteja a salvo.
Lembra daqueles estilhaços que são trazidos da face iluminada? Pois é, eles já vêm contaminados com altíssimos níveis de radiação e caem do céu do lado escuro em um estado altamente energizado. Até mesmo os satélites em órbita baixa ao redor do planeta estariam em constante perigo. Afinal, a radiação degrada com rapidez tanto os materiais quanto os componentes eletrônicos. Então, a proteção reforçada seria absolutamente indispensável. A melhor estratégia nesse caso seria posicionar os satélites em órbita estacionária, mas acima da face noturna. Mas agora vem a pergunta: seria possível de fato sobreviver num ambiente tão extremo como esse? Como você já deve ter percebido, um ser humano sem qualquer proteção não resistiria nem por alguns segundos na superfície de TOI 1075b. No entanto, talvez seja possível instalar uma estação de pesquisa permanente no lado escuro do planeta. Isso permitiria garantir aos ocupantes o nível de proteção necessário para operar por ali. Essa estação precisaria ser totalmente selada e contar com um revestimento externo absurdamente resistente ao calor. Esse revestimento teria que aguentar não apenas as altas temperaturas, mas também os estilhaços e o vapor de silicatos superaquecidos que varrem o ambiente. Os membros da equipe também teriam que usar exoesqueletos móveis especiais, e não poderiam tirá-los nem por um minuto, já que seriam essenciais para resistir à gravidade intensa. Também haveria o desafio de obter energia. É verdade que no lado iluminado, as células solares funcionariam com uma eficiência altíssima. Afinal, a radiação estelar ali é mais do que suficiente. Mas o problema é que elas não durariam muito tempo naquele ambiente tão agressivo. E, obviamente, no lado escuro, elas seriam totalmente inúteis. Em resumo, com o nível atual da nossa tecnologia, tudo isso é possível, na teoria, mas seria incrivelmente difícil e caríssimo. Por isso, mesmo no futuro distante, em que consigamos chegar até TOI 1075b, é muito mais provável que sua superfície seja explorada por sondas robóticas e não por humanos. Até mesmo os maiores entusiastas de ambientes extremos talvez prefiram procurar um planeta um pouco menos infernal para visitar. E se você achou esse vídeo interessante, não esqueça de deixar seu like e compartilhar em suas redes sociais. E muito obrigado por assistir até aqui. E a gente se vê na próxima aqui no canal Pipa. Um forte abraço e até mais!